Começou! Olá, queridos participantes do curso de formação continuada, do Residência Pedagógica, do PIBID, do IFRN, comunidade acadêmica, sejam muito bem-vindos ao Encontro 03, que se consagra para que a gente possa verdadeiramente encaminhar as atribuições que nós assumimos o compromisso de dar conta por meio dos editais de renovação desses dois programas, PIBID e Residência Pedagógica, que são tão estruturantes para a formação inicial do professor do IFRN. Para nossa alegria, nós estamos aqui hoje com uma convidada, uma professora colaboradora do programa Residência Pedagógica, ela também que é coordenadora diária do programa PIBID, ela é veterana nos fomentos, ela é veterana na sistematização e execução dos editais. Eu estou falando, gente, da professora doutora Maria Velasco. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Fiquem cientes que a professora Mari fez parte comigo, com a professora Keila, com o nosso pró-reitor de ensino, o professor Agamenon, com o professor Calistrato, com o professor Flávio Urbano e também o professor Fábio Alexandre, compôs a comissão de implantação dos dois editais do programa PIBID e do programa Residência Pedagógica no IFRN. Portanto, ela está aqui, antes de tudo, porque ela é uma ampla conhecedora dos dois editais e vai falar para a gente sobre o tema selecionado na formação continuada de hoje, que é relações pedagógicas possíveis entre professores e estudantes, e também vai falar para a gente sobre algumas minuciosidades que ela pôde compreender tão bem aí ao longo desses 5 meses de imersão nos dois editais. Portanto, vai ser uma professora colaboradora que vai fazer a diferença para a nossa compreensão do tema de hoje e também, não somente do tema acadêmico-científico, mas também sobre os editais que ela se envolveu com eles e foi tão bem sucedida. Saúda os nossos espectadores, professora Mari. Então, gente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com a Andressa, agradecer o convite, trazer um pouquinho aqui daquilo que eu vivenciei nos dois programas. Foram experiências altamente enriquecedoras, fortalecendo muitos entendimentos. Então, graças a Deus, tudo caminhou para dar tudo certo. Agora já estamos em implementação desse programa, precisamos nos fornecer de todas as informações, os procedimentos para que tudo vá bem e seja um sucesso de começo a fim. Temos 18 meses aí, então a gente vai na fé absoluta de que vai ser nota 10. Antes que vocês nos perguntem, eu gostaria de destacar que esse sotaque lindo vem daqui dos nossos vizinhos da América do Sul, na língua espanhola. A professora Mari, ela é do Peru, não é? E ela é professora da licenciatura de espanhol do Campus Natal Central, e é essa pessoa que traz a cultura peruana, a cultura espanhola para dentro da nossa instituição e que agora vai falar com esse sotaque bonito para todo mundo que está aí prestigiando a aula 03 do programa. Antes de a gente seguir, enquanto a galerinha toda fica aí, ó, vinculada a nós, né, e aí eu estou me referindo aos amigos e seguidores do nosso projeto de extensão Capital Cultural, eu estou me referindo aos residentes e também aos preceptores, aos orientadores, enquanto toda essa comunidade institucional do IFRN se conecta conosco. Olha só quem deu uma passadinha rapidinha lá no nosso gabinete do Residência Pedagógica para mandar um recado carinhoso para o nosso programa. Vai lá, professor Willis Farcart, nosso reitor. Servidores, docentes, técnicos administrativos, sejam mais uma vez bem-vindos a este novo semestre letivo do ano de 2018. Estamos no ano do 10º aniversário do Instituto Federal e estamos muito contentes de tudo que está acontecendo durante esse período. Nós queremos chamar todos vocês para uma ação importantíssima do nosso fazer institucional. Estamos no processo de elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional. O PDI, como é assim conhecido, é um plano estratégico da nossa instituição para 5 anos. E nele, nós vamos definir todas as nossas ações do ponto de vista do nosso ensino, mas também do fazer acadêmico para a pesquisa, para a extensão, para desenvolvimento da tecnologia da informação, para a comunicação, enfim, para as diferentes dimensões do nosso fazer. E por isso eu solicito e peço a todos os estudantes, servidores docentes e técnicos administrativos
que se envolvam nas discussões da elaboração do PDI nos seus campi. Participem das enquetes. Se vocês não fizerem parte das comissões locais, não tem problema. Pode dar a sua opinião, porque essa sua opinião será ouvida. Então, este momento é muito importante para todos nós. Lembre-se, nós estaremos definindo o projeto de instituição que queremos para os próximos 5 anos, para nós e para a sociedade de todo o nosso Estado. Portanto, desejo É isso aí. Sou Elis Farcar pelo recado, pela congratulação do início desse documento que é tão importante. Vale destacar que na aula 01, quem falou para a gente foi o pró-reitor de ensino, o professor Agamenon, ele que é o responsável direto e imediato pela realização dos programas PIBI de residência pedagógica. Hoje foi um dia de deixar aqui o carinho do nosso aqui, meu ponto, só chegando algumas informações. Solta para a gente, produção, a imagem dos estudantes do Residência Pedagógica, residentes, preceptores, professora Alba, galera do Residência Pedagógica, Campus Zona Norte. Manda a sua foto para cá, que nós com muito gosto iremos socializar. Pode ir passando para que toda a totalidade das pessoas que prestigiam o nosso programa aqui, as videoaulas, a formação continuada, a gente, a professora Mari Velasco, sobre relações pedagógicas entre professores e alunos. Então, vamos lá. Por favor, pode colocar. Esse professor nós vamos ter que abarcar também o orientador, certo? Orientador e preceptor. E quando nós falarmos de estudantes, nós vamos falar de 2 estudantes. Dos estudantes residentes, que de fato é o foco, e o estudante da educação básica. Deste tema, vamos estar falando primeiro da terminologia, esclarecendo-nos quem é quem e diferenciando do PIBID para a gente não estar depois confundindo as coisas, certo? Também temos as relações pedagógicas, vamos falar delas, o vínculo afetivo e pedagógico, certo? Aspectos socioculturais dos estudantes, das escolas campo, os níveis de desenvolvimento que afetam positivo ou negativamente, e também os níveis de desenvolvimento que a gente possa levar através do programa Residência Pedagógica. Vamos falar um pouco do âmbito operacional da residência pedagógica. Eu acho que esta apresentação hoje ela tem mais este caráter para a gente estar mais seguros e claros do que o que vem, o que é para fazer, quem e quando. A grosso modo, a gente vai tentar fazer isso aqui. E, por último, vou apresentar algumas sugestões, não é, próprias das vivências tidas, não são regras, não são apenas sugestões, gente. Então, como dizia antes, vamos nós já direto para a terminologia, certo? Temos basicamente 3 grandes atores na residência pedagógica. O primeiro é o docente orientador, que são os professores do Instituto Federal, neste caso, docentes orientadores. Logo estão os professores preceptores, vamos chamá-los apenas de preceptores, que são os professores da Escola de Educação Básica, as escolas estaduais, os parceiros no programa. E logo os residentes, que são vocês queridos, amados alunos, por quem a gente faz tudo um pouco. Então, após a delimitação dessa terminologia, nós vamos ver um pouco do perfil de cada um deles. Esse perfil ele foi construído a partir das leituras e releituras e, novamente, leituras anterior. Anterior. Isso. Sim, pronto. A seguinte hora. Sim. Pode passar. Aí. Então, esses três atores da residência pedagógica, certo? Nós os vemos muito bem definidos, muito claros nos editais, na resolução de CAPES, e o perfil é ditado, não é sugerido, ele é ditado mesmo,
ou seja, precisa tal e qual condicionante ou requisito para desenvolver qualquer um desses 3 papéis, certo? Só que nessa catalogação de atores no âmbito da residência pedagógica e na aplicação da residência para o IFRN, eu sinto falta de uma parte que está no âmbito dos docentes orientadores. Vocês fiquem pensando nisso, certo? Lá no final nós voltamos para essa, chamemos de charada, se queremos. De repente alguém consiga chegar aonde meu pensamento está bem vindo e vai nessa inércia, certo? Então vamos para o perfil. Seguinte, por favor. Ok, então aí temos nós o perfil dos 3 atores da residência pedagógica, né? O docente orientador, ele precisa estar qualificado no âmbito do estricto sensu, minimamente mestre. Na primeira edição da resolução, o requisito era ser doutor, porém, diante das circunstâncias, houve uma retificação, então se aceita atualmente que este esteja mestre. Depois, formação e atuação na área do subprojeto, então se vamos dizer, o componente curricular de Química, este professor precisa estar licenciado em Química e na sala de aula dando aulas de Química. Não é algo que já é diferente do programa anterior, quando os nossos colegas podiam participar de forma mais ampla, perdão. Então, logo vem o docente, ser docente efetivo, né, em regime integral, superior a 20 horas. Se professores horistas não poderiam atuar no papel de docente orientador. Eu nem estou clara se nós temos no IF esta possibilidade de contratação de docentes horistas. Sim, penso que não, tá bem. Né? Mas lá no edital, nos editais, nos documentos de CAPES, fica bem claro que não pode, precisa ser minimamente 20 horas. Penso que essa seja uma observação para as instituições formadoras, né, de educação superior privadas. Privadas, em efeito. Isso mesmo. Então, a experiência mínima é de 3 anos, já exigida no ensino, em curso de licenciatura, ou seja, de atuação no ensino superior, para poder atuar como docente orientador. Não é? E nós vemos que as equipes de trabalho nos vários campi, elas são bastante restritas, são curtas, somos poucos por equipe de licenciatura. Eu vou jogando por espanhol, em espanhol nós somos 5 colegas, não é? Um deles está afastado, então temos um colega substituto, mas na hora de ir buscar, a gente realmente fica restrito para cumprir esse requisito. Depois nós falamos da experiência em formação de professores. A gente atuar nas licenciaturas nos dá esse requisito a favor. Já o preceptor, que é o nosso colega que está na escola do ensino básico, nas escolas públicas, ele precisa ter formação e atuação na área do subprojeto no qual ele pretende ou quer ou está atuando. Não pode ser de outra forma. Coisas que sim aconteceram no programa PIBID passado, e falo do passado no PIBID, porque não tínhamos ainda residência pedagógica, né? A primeira residência pedagógica que nós estamos vivenciando agora, cheia de expectativas e novidades. Então, o professor preceptor, ele precisa ter uma experiência de 2 anos. Alguns componentes curriculares tiveram problemas com a dificuldade, não diria problemas, mas dificuldades para chegar às escolas anotadas ou assinaladas para cada componente curricular, eram bastante limitadas, 4, 5, 6, e no mais, dessas 6, por uma razão ou outra, ficavam 4, e dessas 4, para ver as possibilidades de realização do projeto, de forma que possa realizar-se a favor de todas
vamos dizer assim, as contracorrentes que aparecem na vida dos nossos estudantes. A gente pensa muito neles, principalmente, né, em vocês, que as escolas fiquem perto, que as escolas fiquem em bairros que não possibilitem violência, assalto, coisas desse tipo. A gente tem muito essa preocupação. Eu acho que os que coordenam a residência pedagógica vão muito zelando e vendo por esses caminhos, né? Então, já logo mais temos o estudante próprio residente. Ele precisa só cumprir 2 requisitos, como a maioria de vocês já sabe. Um requisito é ter matrícula ativa, né? Estar matriculado, e outro é cumprir minimamente 50% ou mais do plano de estudos, né? Do plano de estudos, do currículo. Então, se o PPC do curso está previsto para 3.400 horas, todos os estudantes que tivessem 1.700, 714, isso, 1.700 horas ou mais, então eles seriam candidatos para a RP, teriam de ir para a RP. E o inverso para o PIBID. Há um requisito muito importante que eu acho que fez pensar a muita gente e provocou muita insegurança em todos nós, foi a questão do cumprimento das 440 horas, não é? E dependendo isso de em que semestre os nossos estudantes estavam. Se eles estivessem no 7º, no 8º, então já representa ainda um desafio. E aqueles que no 8º é ainda maior, não é? Então, o ideal seria 6º, 7º e 8º período para ter esse sossego e cumprir dentro de um planejamento e tal, como previsto inicialmente nos editais de CAPES. Então, vamos lá. Nós vamos agora olhar um pouco para o perfil, né? O perfil Vamos fazer uma análise antes de entrar nas atribuições. O perfil do docente orientador, junto com os requisitos, não é? Os editais CAPES para a residência pedagógica, eles convergem, eles se encontram. Claro, não poderia ser de outra forma. Não obstante, a gente não pode parar por ali. A gente precisa que esses perfis eles vão dar mérito à possibilidade de execução, né, com as atribuições que CAPES nos coloca. E nessas atribuições para o docente orientador são bastante, diria, ambiciosas. São umas atribuições que os docentes orientadores precisam ter carga horária suficiente, fôlego, espaço, para poder dar conta, não é? Então, por exemplo, participar do curso de formação, aí citei nessa diapositiva, trouxe diretamente do edital, 45, do edital não, da resolução 45 de CAPES, tudo que bota para como deve acontecer. Então, diz que, por exemplo, o preceptor, né? O preceptor e o docente orientador, eles têm quase as mesmas atribuições em termos de vivência com o estudante. A participação, ela é mútua em quase todos os momentos, planejamento, as reuniões, a parte da caracterização da escola-campo. Então, esses 3 atores da residência pedagógica, eles convergem, de fato, nessa atribuição que é participar de todas as atividades, não é? A gente grifou ali de azul, vocês podem ver, o tema de controlar, né? O preceptor com a atribuição de controlar e informar a frequência do residente e também de avaliar periodicamente o desempenho do residente e emitir relatório, não é? E do lado do estudante residente, a gente vê que está colocado a partir dos preceptos dos editais CAPES, de se comunicar irregularidades ao docente orientador, que está aí como DO, ou a coordenação institucional.
Então, eu acho assim, que é interessante parar para refletir nisto e não fazer dessas atribuições momentos que possam causar quebras, indisposições, mal-estares entre preceptores e estudantes. Quando a gente trabalhou, e aí eu narro algumas experiências do passado no PIBID, não é? Os estudantes, nossos estudantes residentes hoje, né, na RP, eles chegam num momento que de fato possam estar mais atualizados, de fato possam estar mais a par do que a educação vai exigindo do futuro professor, a formação para esse futuro professor. Então, quando vai a campo, ele escuta o professor, no caso do PIBID, o professor supervisor, pode ser que não concorde. E nesse não concordar, termina havendo uma situação como está desatualizado, e aí eu fico sob a orientação, sob a custódia de um professor supervisor, e neste caso será o preceptor, que não avançou, que parou, graduou-se e tal. Então, esse tipo de situações, elas acontecem, podem vir a acontecer, mas elas se superam com facilidade, no entendimento de que eles já estão professores e nós estamos com os nossos estudantes ainda em vias de serem professores, né? Eu acho que cada um cumprindo com o seu papel, cada um respeitando os espaços, cada um fazendo aquilo que está previsto, né, atendendo às demandas, eu acredito que esse tipo de situações elas não venham a acontecer. Às vezes é falta de maturidade, não é, acadêmica. A gente às vezes pode achar que sabe mais alguma coisa do que o outro e quer fazer do seu jeito na escuta. Se houver situações desse tipo, é melhor conversar a três junto com o docente orientador e trazer soluções, mas não gerar possibilidades de desentendimentos, essas coisas que não conduzem a nada, certo? Então, já como estudante residente, há uma grande atribuição que para mim é mais do que atribuição, é algo que você pode fazer, né? Eu penso com minha cabeça lá no que diz o dicionário para as palavras, linguista é mais ou menos por aí. Então, né? Então, atribuição é algo que você pode fazer, não é? Mas quando colocam nos documentos como atribuição a obrigação de cumprir 440 horas, já não seria uma atribuição, seria uma obrigação, de fato, né? Uma obrigação, um compromisso. Os receptores têm isso como vamos dizer assim, a maior das metas a atingir. Precisamos atingir essas 440 horas, atender os cronogramas, atender os planejamentos, para que as coisas não saiam dos eixos. Exatamente. E aí, desde já, eu gostaria aqui de destacar que o dever de casa de hoje, professora Mari, é exatamente esse aí. Procurar, viu, residentes, preceptores, vocês devem procurar os orientadores de subprojetos de vocês, porque no último final de semana foi socializado com todos os orientadores do programa Residência Pedagógica, tanto os cronogramas do que devem fazer os estudantes que restam 6 meses, 12 meses e 18 meses na instituição, como também o modelo, a estrutura. Modelo não, senão o modelo é muito fechado, vamos usar a proposta, né? A proposta do plano de atividade que os residentes deverão sistematizar para que, de fato, possam se dirigir às escolas e desenvolver suas práticas pedagógicas. Então, tudo que a professora Mari está falando agora, a gente já adianta aqui, que vai ser um dos encaminhamentos da atividade de casa da formação continuada 03 de hoje. Pode recuperar, professora. Então, vamos para a seguinte imagem. Vamos falar um pouco sobre a relação pedagógica mesmo, certo? Então, basicamente o papel do preceptor, e estou lendo a imagem, diz promover a aprendizagem nos alunos,
quaisquer eles sejam, certo? Nesse nosso caso, alunos de educação básica, ou estudantes de educação básica, ou estudantes residentes, certo? Sabemos também que na formação do docente, ou na formação docente, é preciso lidar com diferentes e úteis técnicas e habilidades que permitam tomar decisões de acordo com a heterogeneidade que encontramos nos ambientes por onde transitamos. Por isso, a RP. Esta fala, este segundo parágrafo, tem tudo a ver com teoria e prática, não é? A gente, antes da ARP, antes do PIBID, até mesmo aqueles estudantes que nunca participaram do PIBID e já egressaram, de fato, eles devem ter tido uma experiência diferente daqueles que sim participaram do PIBID, que sim tiveram essa experiência. Porque essa experiência permite ver a realidade, agir diante dela e, com isso, alimentar a formação, fortalecer a formação e procurar caminhos para resolver, para solucionar problemas, deficiências que a gente encontrar e dar essa contribuição à sociedade, que eu acho que é o fato de pertencer de uma forma ou outra a uma instituição pública, não é, de ter tudo de bandeja e de ótima qualidade, a gente precisa dar o retorno para a sociedade, sem dúvida alguma, não é? Se a gente docente, se você estudante, você que está aí assistindo, aproveite, curta, se beneficie, porque, sinceramente, quantos lá fora não queriam estar no seu lugar, sendo um estudante do Instituto Federal, com tantas vantagens, com tanta acolhida, com tanto cuidado zero que temos. Né? Possibilidades múltiplas. Exatamente. Não é? Então, aí, já no terceiro parágrafo, diz: nesse contexto, né, no contexto da residência pedagógica, nós encontraremos, e devemos já ter encontrado, se fomos em algum momento, estivemos no PIBID, diferentes níveis de conhecimento. A gente já vivencia esses diferentes níveis de conhecimento, porque temos os docentes orientadores, na maioria, ou são mestres ou estão doutores, ou estão doutorando-se, não é? Os preceptores, cada vez mais, nossos colegas do Estado, eles estão tendendo à verticalização da sua formação, então vão procurar uma especialização. Eu conheço professores do Estado que estavam no PIBID, mestrandos e hoje mestres, e isso é muito, muito bom. E eu acredito que isso já foi um retorno do PIBID nas escolas públicas, porque até antes disso a gente via que os professores estagnavam, graduados, emprego na rede pública estadual, então era aquele acomodo a ter já simplesmente o emprego certo, o trabalho certo, e não se reciclavam e não partiam para melhorar sua formação e com isso crescer mais, não é? Então, aí já nesse mesmo terceiro parágrafo, a gente fala de diferentes ritmos de aprendizagem. Nós, eu digo nós quando falo de mim, por mim, a partir da minha experiência. A gente aprende de um jeito, às vezes uns lendo, outros escrevendo, outros só ouvindo, outros precisam ver 2 vezes, 3, 4. Inclusive, professora Mari, o tema estilos de aprendizagem é um dos temas que irá compor o checklist, né, da nossa formação continuada dos editais. Estou adorando, porque quando a pessoa conhece os editais, né, e experimentou esse processo de construção de todo o histórico que nós iremos experimentar e vivenciar, ela vai antecipando as coisas. Eu estou amando porque eu vou fazendo os links. Isso ainda vai acontecer. Isso ainda vai acontecer. E saibam que cria uma expectativa positiva, porque esse elemento, esse conceito, essa oportunidade de conhecimento, ela vai ser muito estruturante, muito importante para o curso de formação continuada. Então, estilos de aprendizagem, não tenha dúvida, mais um conceito importante que a gente vai degustar aqui ao longo da formação continuada, que, por sinal, já está chegando ao final, a gente vai ter que dar uma corrida para a gente poder fechar a aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Então, a relação, né, a gente tem que sempre ser positivo,
essa relação precisa ser positiva o tempo inteiro, precisa ser edificante, construtiva, não é? Sempre a mais, sempre a mais. Os a menos a gente deixa para roer depois, certo? Então, na seguinte imagem, a gente sabe das realidades diferentes. Eu consigo ver vocês, estudantes, nas imagens da direita, da minha direita, não é? E a realidade da escola pública na esquerda. E a gente vê, não é, como é diferente, certo? Essas realidades diferentes geram atitudes diferentes, porém a gente precisa dosar essas atitudes. A gente precisa aplicar aquelas que vão sempre edificar, sempre construir e dar à sociedade o que ela merece. Nós precisamos construir uma sociedade melhor e é só com educação. Eu não consigo ver outra luz mais forte do que a educação para nós termos uma sociedade mais estável, mais justa, tranquila, uma sociedade de paz, certo? Então, na seguinte diapositiva nós já vamos falar do que acontece, do que pode acontecer nos encontros dos preceptores e os residentes, certo? Que dito seja de passagem, são momentos que também os orientadores se recomendam que participem plenamente de todos esses momentos. Passando a imagem, nós já vemos aí tudo o que vai acontecer, tudo o que precisa acontecer. Ali não tem uma ordem estrita, certo? Eu fui escrevendo, depois fui consultar lá nos editais e na resolução. Então, a grosso modo, ali temos tudo que a gente precisa fazer. Culmina com a publicação, gerando documentos, artigos, relatos de experiências, participações para temas de TCC, não é? A residência pedagógica, eu acho que merece ir sendo pensada para um análise mais profundo, desde a, né? Sim, e nesse sentido, professora Mari, desde a aula 01, que a gente vem disponibilizando aqui por meio do Facebook, do nosso programa, não é? O professor Flávio Urbano, que é o nosso querido amigo que está sempre compartilhando os links desde o momento da aula 01, que a gente vem colocando lá links que vão facilitar esse processo de publicação, não é? Desde os editais, a portaria de criação da CAPES, a toda essa documentação institucional, projeto institucional do IFRN, dos 2 editais, e toda essa documentação norteadora de curso de formação continuada, de preceptores, de residentes, o cronograma de ação, o modelo do plano de atividade, tudo isso está lá postadinho, bonitinho. O diálogo, as videoaulas, né, aquela dica que a professora Keila deu aqui na aula 01, em que ela trouxe o nome dos principais baluartes que discutem formação de professores e, portanto, a prática pedagógica, o estágio supervisionado, ela trouxe isso tão bem. Então, vai ser exatamente o conjunto dessas informações que irão oxigenar os nossos pensamentos e que vão permitir essa sistematização de textos que nós esperamos que se traduzam em publicações, em currículo Lattes, porque disso tem uma certeza: a progressão acadêmica da vida de qualquer pesquisador, ela não é possível sem que esse projeto seja trilhado com êxito. Com certeza. Então, vamos lá. Após este momento, como vocês têm toda a informação aí, vocês já devem ter lido, né? Eu espero, eu suponho que nós, pelo menos docentes orientadores, eu sou do PIBID, da coordenação de área, então estamos mais ou menos na mesma responsabilidade de tomar posse das informações na íntegra desses documentos, e aí vem as sugestões. Na próxima imagem tem algumas sugestões, que elas não são regras nem normas, são apenas sugestões baseadas na minha vivência, certo? Humildemente as coloco à disposição aqui, e a primeira a gente precisa fazer leitura, uma leitura obrigatória, bem assim, conscienzuda, eu acho que a palavra com consciência, não é? Com consciência. Né? Isso mesmo. E esses documentos principais eu citei ali, logo eu faço também um apelo para a gente ler
os documentos do IFRN, o projeto institucional na íntegra, não ir ao recorte do nosso componente curricular apenas. A gente precisa, quanto docente orientador, de repente tenha algum outro subprojeto que possa se adequar, se somar, se aliar a alguma ação prevista no nosso. Então, tudo é bônus, tudo eu acho que é, sem dúvida, ganho. E, por fim, a gente ler também os documentos da Escola Campo. Eu acho essencial ler essas 3 partes, porque são as 3 partes que participam da residência pedagógica: a escola pública, o Instituto Federal e o MEC, através de CAPES, o CAPES através, como a gente quiser dizer, que ao final, para mim, é a mesma coisa, para finalidades que a gente trabalha, não é? Perfeito. Então, assim, a grandes rasgos, ou como decimos aqui, a grosso modo, é o que eu trouxe hoje. Eu fiz umas anotações nessas últimas 2 semanas, já pensando nesse momento, mas vou compartilhar com vocês através do Face, ou então através do grupo, como disse antes, humildemente, pensamentos próprios. Por isso que eles não vão ir com nenhuma autoria, eu fico pensando nas coisas, escrevo e vou registrando. Então, gostaria muito de compartilhar com vocês, podem ser besteiras para alguns, mas para mim valem muito, certo? E aí voltamos para aquela imagem que a gente deixou em claro lá no começo da apresentação. Se alguém pensou que essa pessoa que está ali na lupa, como o nome disso, lupa, né? No centro da lupa. Isso, no centro da lupa. Quem seria? Pois eu, quanto participante do estudo, das leituras, do entendimento da residência pedagógica, eu sinto falta dos nossos pedagogos do IFRN participando plenamente nessa caminhada, não é? Essa articulação docente orientada, porque se a gente viu claramente lá no perfil dos professores, docentes orientadores, eles são de área específica. Eu tiro por mim. Eu, por sorte, tenho uma formação pedagógica também, cursei pedagogia, então consigo ver as coisas também de outro ângulo, embora atue o tempo inteiro, atuei em conhecimento específico língua espanhola. Mas se sente falta dessa articulação, como que isso vai ser feito, a instituição, eu acho que essas respostas devem estar chegando, essa inquietação já tem surgido nos grupos, não é? Acredito que mais adiante venham as explicações, venha essa articulação, como estabelecê-la, como é que o resultado RP vai para os diários dos nossos estudantes, qual o papel dos pedagogos agora mesmo, não é? Que são profissionais de trajetória incrivelmente excelente. Então, eu acho assim que a gente precisa ver esse detalhe, o que os nossos pedagogos, como é que eles participam diretamente, que eu acho que eles têm muito a contribuir, sem dúvida. Isso aí. Tanto os pedagogos, os técnicos, como os professores pedagogos, né, que são responsáveis pelas disciplinas de ciências da educação, dos cursos de licenciatura e também dos estágios, né? Exato. Sem sombra de dúvida, já vai estar sentando todo mundo para conversar. Basta apenas que a reitoria efetivamente publique o documento que vai falar sobre a validação dos estudantes do estágio, ou melhor, da experiência prática realizada pelos bolsistas de residência pedagógica, que precisará ser validada lá nos diários, né, relacionada aos estágios supervisionados. Então, é uma questão de tempo, professora Mari. Mais uma vez, você aqui trazendo um ponto importante que mais na frente vai ser, mais na frente no tempo imediato. Acredito que até semana que vem a gente deve estar tendo acesso a esse documento que vai falar sobre essa validação da experiência do programa Residência Pedagógica por meio dos residentes e a inserção de notas nos diários. A gente está só aguardando a regulamentação vinda lá da Pró-Reitoria de Ensino, que já está em trâmite. Muito bem. Então, é isso mesmo, né? Voltando lá, a gente, então, era essa minha inquietação desde meu ponto de vista. E com isso, pois, gente, eu fico gratíssima pela oportunidade de poder ter falado com vocês, não é? O que precisarem, eu estou aí, meu e-mail está na última diapositiva. A próxima. Obrigada, e o e-mail. Isso, né? Tá aí o e-mail.
o que eu puder fazer, podem contar comigo. Muito obrigada pela atenção. Professora Mari, muitos elogios aqui em nossa rede social. Um abraço bem grande aí para essa turminha do programa Residência Pedagógica de Apodi. Está todo mundo lá ao vivo, assistindo a gente. E eu também gostaria de relembrar, retomar, antes de mais nada, quem agradece somos nós. Você é fantástica, não é? Obrigada. Eu posso dizer que Mari, ela é a vice-coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica. Nós somos muito gratos a ela e, sem sombra de dúvida, ela vai estar aqui na formação continuada, sempre que for necessário. Nosso convite não vai faltar, né, para que se faça extensivo. E aí, mais uma vez, para a gente encerrar, eu gostaria de ler qual vai ser o dever de casa, né? Então, mais uma vez, é a promoção de um encontro entre os orientadores, preceptores e residentes, que devem conversar dessa vez sobre o desenvolvimento do vínculo afetivo e pedagógico entre professores e alunos. Tema estudado na aula de hoje, vocês podem estar utilizando aí o material dos slides da professora Mari. Além de falar sobre vínculo, sobre a importância dos aspectos pedagógicos, a gente menciona aqui a importância de já puxar o assunto também para a dimensão da realidade sociocultural das escolas campo que cada um vai frequentar, sobre as características do planejamento de cada escola. A minha escola trabalha com o quê? Com plano de aula, com pedagogia de projetos, com sequência didática. Já vamos começar a falar sobre a dimensão e a natureza pedagógica das escolas. Falar também sobre como é que acontecem as reuniões de pais e mestres, com que frequência, com que periodicidade. E durante a sua experiência do programa Residência Pedagógica, se acontecer, peça autorização aos gestores da escola para participar. Sem sombra de dúvida, vai ser uma experiência muito importante para vocês. Peraí. 1, 2, 3. Tá aqui. É ainda momento para conversar sobre como acontece a formação continuada dos professores da escola, entre outros elementos que possibilitem a apreensão da cultura institucional da escola campo, que cada um de vocês foi distribuído. Esse vai ser o dever de casa, a gente encerra por aqui. Um abraço bem forte e a gente espera todos vocês quinta-feira às 15h30. Não encerrou agora não. Carlos Drummond de Andrade, para aí sim a gente fechar com chave de ouro. Gostaria de te desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo de sua felicidade. Agora sim, vamos com tudo que quinta-feira tem mais. Tchau!